Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa e nesse episódio nós vamos compartilhar com vocês alguns momentos interessantes da roda para planejadores financeiros que nós organizamos na semana passada. Estamos animados com essa brincadeira. A ideia é oferecer um espaço para troca entre planejadores financeiros. Algumas rodas vão acontecer online, outras de maneira presencial. Já rolou uma aqui em Brasília, foi muito legal. E já rolaram 2 rodas online e nos próximos tempos estaremos em Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Goiânia, oferecendo esse espaço para a gente trocar. Planejadores em todos os momentos da caminhada serão bem-vindos. Mais experientes, menos experientes, os que nem começaram ainda, os que nunca ofereceram uma ação de consultoria e os que já ofereceram milhares. Todos vão ser muito bem-vindos. A ideia é um espaço para a gente trocar mesmo. Isso fez muita falta para mim no meu começo, fez muita falta para a Vivi também. E nós estamos muito felizes em oferecer isso para a comunidade, tá bom? As rodas são gratuitas. Basta que você se inscreva em nossa.cc/rodas. Agora é isso, vamos para a vinheta. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Bruna, tá aí? Bom dia, estou aqui. Aí. Meu maior desafio no momento é fazer a minha câmera funcionar, então vocês não vão me ver, vocês só vão me ouvir, tá? Tá tudo bem? Na verdade, o meu maior desafio é confiança no conhecimento que eu já tenho para começar a atender. Eu ainda não sou planejadora financeira, eu pretendo ser. Até já conversei com a Vivian sobre o projeto de vocês, né, do Nossa, mas não entrei nesse primeiro, talvez eu entre no próximo. Mas eu tenho conhecimento, mas não confio nesse conhecimento. Eu sempre estou estudando, sempre estou fazendo algum curso, eu acompanho vocês nas redes sociais, escuto os podcasts e não tenho essa confiança de dar o primeiro passo para atender alguém. Em mim você confia, Bruna? O médio, sim, pode ser sincero. Então você vai precisar confiar em mim quando eu te disser que você vai ter que começar mesmo sem confiar tanto em você. Porque você não vai começar com toda a confiança, você vai começar com um pinguinho de confiança, assim, um pinguinho só, é o suficiente. E você vai ter que lidar com um certo preciosismo. Não me entenda mal, não estou falando que é um defeito seu, mas todo planejador no começo vai ter que lidar com isso. Um certo preciosismo e uma certa vaidade, digamos assim, de achar que os primeiros atendimentos vão ter que ser maravilhosos. Os primeiros atendimentos vão ser ruins. Então você não é o alecrim dourado que no primeiro atendimento consegue entregar uma coisa maravilhosa. E isso não é motivo para você não começar. Então a gente só vai ter que aceitar, a gente vai ter que confiar em pessoas que têm mais experiência, que olharam para o seu conhecimento e falaram, olha, com isso aqui, você já pode começar. Já dá para você beneficiar muita gente. Não fique sentado em cima desse monte de conhecimento. Coloque isso para jogo. Então, eu acho que um jeito bom é confiar em pessoas que têm muito mais experiência que você e que estão dizendo que dá, que você pode. É como se a gente tivesse falando, vai, Bruna, você pode, vai, Bruna. Então, esse empurrãozinho, eu acho que ele é bom. Tem pessoas que são muito cara de pau e com metade, 1/10 do conhecimento que você tem já estão atendendo. Eu tenho certeza absoluta. Em especial se for homem hétero e branco. Mas nesse cenário, se você está insegura para começar, só confie que provavelmente o básico que você sabe já é suficiente e você vai aprender no caminho. Tem um episódio muito legal que a Vivi que puxou, inclusive, na nossa conversa, que é o Tô Pronto ou Não Tô. Eu acho que ele é um bom episódio para esse momento. E eu acho que ajuda se você pensar que você tem necessariamente que fazer 15 consultorias ruins ou mais ou menos para chegar na primeira que você fala, essa foi boa. Não tem como pular essas 15, não tem como. Então, quanto antes você fizer essas 15, mais rápido você vai chegar na número 16, assim.
eu acho que ajuda a olhar para essa perspectiva também. Boa. E essa sensação de será que eu sei o suficiente? Você aprende a lidar com ela. Esses dias eu fui tirar dúvidas técnicas com a Vivian. É comum. E eu tiro com colegas. Acabei de ver o rosto da Nath ali, que apareceu, a Nath Mercedes. Eu fui dar uma resposta para alguém e ela falou, então, tem esse ponto também. Eu falei, tem esse ponto também, que eu não tinha pensado. É constante esse aprendizado. Você nunca vai esgotar o conhecimento técnico. Então, a gente só precisa começar e aceitar que os primeiros vão ser meio ruinzinhos mesmo. Pelo menos os meus foram meio terríveis. Bom saber disso. Obrigada, gente. Imagina. Gabriel, seu espaço de desafio, agora conta o desafio. O meu maior desafio hoje é organizar as etapas, né, do meu processo de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Então, organizar isso onde eu consiga trazer os ganhos em cada sessão para o cliente, ter essa organização, pensando que cada perfil de cliente vai ter que ter não vou conseguir desenhar algo que eu vou conseguir aplicar com todo mundo, né? Com um endividado ou com alguém que precisa de uma organização. E mesmo dentro dessas caixinhas de alguém que precisa de organização, às vezes eu vou mais rápido em uma parte, mais devagar em outra. Então, como que eu trazer esses ganhos, incluir esses ganhos tanto para eu perceber o meu trabalho, quanto para o cliente também enxergar o desenvolvimento do processo. Acho que esse é o meu maior desafio hoje. Sabe um ponto que eu acho interessante, até desse ponto que você trouxe, Gabriel, que até estava conversando com Daiane, na rodinha nossa. Eu acho que às vezes a gente pensa em processo de formas muito, ou eu não faço nada e a minha vida é caótica, ou é tudo muito burocrático e é difícil e eu gasto 3 horas por dia para poder fazer com que aquilo aconteça. E eu acho que é importante a gente entender, dentro da nossa jornada, porque o processo ele vem para facilitar alguma coisa, ele não pode vir para complicar algo que a gente está fazendo. Então, eu gosto de pensar menos qual a lista de processos que talvez ajudam um planejador financeiro e mais nesse momento, quais desafios eu estou tendo? Eu não consigo manter minha vida em ordem em termos de agenda. Então, eu vou trazer uma forma para eu poder estruturar meus horários, meus blocos de trabalho, eu não consigo, eu perco muito tempo planejando e pensando o que eu vou fazer no próximo encontro com aquele cliente. Então eu vou tentar criar um pequeno diário de bordo de cada uma das consultorias para eu poder entender como é que essas coisas vão acontecendo no primeiro encontro, no segundo encontro, e fazer com que aquilo se transforme menos em um passo a passo e mais em uma caixa de ferramentas para, eu estou vendo que esse cliente aqui, se eu trouxer essa reflexão, isso daqui pode ajudar a gente a chegar nesse lugar. Então, mais para te dar essa segurança e esse direcionamento para a gente reduzir tempo de preparação. Eu estou vendo, percebe assim esse movimento que eu não sei se faz, se eu estou conseguindo me expressar bem, mas eu acho que é inverter isso. Eu percebi como eu tenho que cobrar dos meus clientes. Então a gente vai ali, um primeiro cliente falou, eu não consigo pagar tudo à vista, eu posso pagar parcelado no cartão? Vou sentar e vou buscar uma forma de receber esse parcelado no cartão. E aí, a partir de agora, eu tenho essas duas opções de construindo pouco a pouco esse negócio que está ficando de pé, em termos de negócio, em termos de ritmo de trabalho e organização sua, e em termos de entrega também, né? Que eu acho que os processos eles entram nesses 3 momentos. Boa, faz sentido? Para mim faz. Um ponto, Gabriel, sobre o ritmo e como é que a gente celebra junto com o cliente, para você ficar feliz e o cliente ficar feliz também, que é o que a gente quer no final do dia, né? Uma coisa que eu posso acrescentar é, quanto mais o processo tiver na sua mão, o processo de planejamento financeiro, quanto mais intimidade você tiver com ele, mais você vai conseguir identificar as pequenas vitórias. Por exemplo, quando você senta para fazer uma fotografia financeira com aquele cliente, você vai tentar entender de que forma que um mês comum acontece na vida dele.
Se você já é um pouquinho malandro, se você já tem bastante familiaridade com o processo, você vai perceber que uma vez que ele consegue separar gastos fixos e metrificar, de certa forma, orçar uma semana de vida, é uma vitória, não é todo mundo que consegue. Quando você consegue dizer uma frase do tipo, bom, isso quer dizer, Gabriel, que um mês seu custa mais ou menos tanto, é uma vitória. Então você vai começar a achar ganchos para comemorar essas pequenas vitórias. Quanto mais intimidade você tiver com o processo, mais claro esses ganchos vão ficar. Então, um ponto. O cliente conseguiu entender qual que é uma base de custo dele de um mês. O cliente conseguiu antever quanto ele vai ter na conta daqui a 3 meses. Uma baita de uma vitória. O cliente fez um orçamento numa semana e na semana seguinte ele conseguiu cumprir esse orçamento. É outra vitória. Você vai começar a ganhar intimidade com todo o processo e vai poder identificar as vitórias. E aí celebrar essas vitórias de maneira natural. Então não é jogar confete na cabeça do cliente e dar um abraço nele aleatoriamente. Mas é um comentário ou outro, um tapinha nas costas ou outro que a gente vai dar para que ele se sinta feliz. Essas pequenas recompensas, elas são fundamentais para manter o cliente engajado, que é um super desafio de boa parte de vocês, é nosso também, é de todo mundo. Então, manter aquela pessoa engajada no processo de planejamento financeiro. Então, acho que é só um tiquinho de tempo e um pouquinho de flexibilidade. Esse é um ponto que a gente conversou nos primeiros episódios do podcast, né? Uma característica que eu acho que o consultor financeiro deveria buscar. Essa maleabilidade, esse jogo de cintura. Bom, eu fui para a reunião para fazer uma fotografia. Aí, de repente, ele começou a reclamar. Ela começou a reclamar do marido, falou que o marido gasta mais do que devia, e começou a chorar ali, no meio da reunião. Eu vou ter que conduzir essa reunião, de algum jeito. Então, a gente vai ganhar um jogo de cintura e vai começar a identificar quais vitórias eu consigo celebrar. É um olhar ativo, né? Quais passos o cliente deu que são bons na direção que a gente quer. Então, acho que é só um pouquinho de paciência para ganhar intimidade com todo o processo. O diário de bordo que a Vivi falou, passando ali, eu acho que ele é um ponto, assim, a gente não colocou, a gente mandou uma caixa de presente para os alunos no começo da formação, tinha um caderno lá. Não era um caderno de enfeite, é porque a gente sabe que se a gente anota o que está acontecendo, o processo fica mais claro, a gente amadurece mais rápido. Então, é uma dica que a gente dá para todos os planejadores, façam um diário de bordo. 2, 3 linhas sobre como foi aquela sessão, porque aí você vai passar depois por esse diário de bordo, você vai falar, não, entendi. Esse aqui demorou 2 semanas para fazer uma fotografia, para conseguir listar gasto fixo. Esse aqui em meia hora fez. Então a gente vai ganhando malandragem com o processo. Aí eu li a pesquisa e eu vi a Vivian dizendo que na primeira cliente dela, a pessoa chegou depois de uma palestra, e você chegou e falou assim, olha, 6 encontros, 1.000 e não sei quantos reais, não lembro quanto foi. E eu queria saber como é que você chegou nesses 6 encontros? Como é que a gente define isso? Vivian, como é que você chegou nesses 6 encontros? Me fala, me conta aqui. Porque eu dei um chute do além, no número de encontros, em como ia ser, em qual ia ser o preço. Foi isso que eu fiz lá atrás. Porque a minha pergunta é, digamos que eu diga que são 6 encontros e isso virem 12 encontros, porque, enfim, o que eu faço? Eu tomo essa para mim ou abro o jogo para o cliente e falo, olha, acho que vamos precisar fazer uma alteração aí. Como é que resolve? Como é que é isso na vida real? Vamos lá. Boa. Deixa eu só comentar do preço. A Vivian conseguiu dar esse chute do além, eu não tive essa presença de espírito. Então eu ofereci trocentas consultorias gratuitas e eu fiz algumas por valores simbólicos, realmente simbólicos. Eu cheguei a cobrar R$30 uma sessão de consultoria em 2010. Não tinha referência alguma de nada. E aí agravava o fato de eu ter vindo de uma família muito simples. Então, provavelmente R$30 para mim na época era ok, né? Para fazer um negócio que eu gosto, assim, para a pessoa que estava recebendo a consultoria, que tinha mais dinheiro do que eu, ela vai falar, meu Deus, o que esse menino está fazendo? Cobrando R$30? Então, a gente vai ajeitando, né? Com paciência, assim. Não existem regras, mais uma vez, Ellen, para modelagem de negócios e precificação de trabalho de planejamento financeiro. Existem caminhos possíveis, e aí, de novo, parafraseando a Vivian, pode escolher qualquer caminho, tem consequências. Vou te explicar 2, que são muito comuns. Existem os planejadores que conversam, fazem um papo inicial com o cliente. Aí, com base na experiência que ele tem, ele estima a quantidade de sessões que vai ser necessária para atender aqueles pontos e ele cobra um valor por sessão. Esse é um modelo muito comum. E aí, na proposta, ele vai falar assim, então, se por um acaso a gente perceber que a gente vai precisar de mais sessões, a gente vai negociar isso aqui e eu vou fazer uma nova proposta.
Esse é um caminho seguro e muito comum. Você deixa uma nota na proposta, falando que se por um acaso, que o planejamento é construído a 4 mãos, que imprevistos podem acontecer, você alinha expectativas com esse possível cliente e você deixa claro que vai haver uma renegociação caso a gente extrapole. É um caminho seguro, um caminho que te deixa com... Vou me arriscar a falar isso aqui, Vivian. Aí depois eu vou fazer as ressalvas. Um caminho que te deixa com menos margem para cobrar mais. Porque você está ancorando o cliente no valor de sessão. Então você está fazendo com que aquele cliente associe que uma sessão sua custa R$300, R$400, R$500. Vai chegar um ponto que ele vai falar, você é o quê? É o oráculo que você cobra R$1.000 uma sessão? O que está acontecendo aqui? Então a gente tem essa questão no modelo de negócio. Um outro caminho é você conversar com esse cliente, você entende quais são as demandas que ele tem, e aí você vai falar assim para ele, olha, para a gente endereçar essas questões, para a gente resolver essas questões, eu vou cobrar X e eu estimo que a gente vai precisar de 6 a 8 sessões. Se por um acaso a gente precisar de mais, não tem problema, a gente vai fazer mais sessões para a gente resolver essas questões que estão aqui. Percebe que são estratégias diferentes de comunicação e de venda? No primeiro você vende a sessão e você ancora o valor de sessão a um determinado valor. No segundo, você vende o projeto, você vende o resultado. Nesse segundo, você compra o risco junto com o cliente. Você está falando para ele, olha, se por um acaso não der, eu estou com você, a gente vai resolver esses pontos todos aqui. E a não ser que a coisa fuja do razoável, está incluído nesse valor que está aqui. O primeiro é mais seguro para quem está começando, é o que a gente recomenda para os alunos que estão se formando. Ele é mais fácil, né? E você deixa claro que você pode fazer uma nova cobrança, você vai errar as estimativas grosseiramente no começo. Então você vai falar que 4 sessões, vai precisar de 9, você vai falar que 2 resolveu em uma só, vai acontecer, completamente esperado. Com o tempo você refina esse potencial. A segunda modelagem de cobrança, ela permite uma escalada de faturamento. É como a gente tem conduzido com alguns planejadores que já estão em outro momento. É como eu estava trabalhando nos últimos anos que eu atendi individualmente, assim. Então, tem modelo, esses são só 2, né? Tem muitos outros modelos possíveis. Boa. E aí eu acho que é importante a gente lembrar que nesse segundo modelo a gente está comprando um risco. E aí o meu preço, eu não posso... eu quero esse modelo 1 ou modelo 2 e o preço é o mesmo. O preço não é o mesmo. O preço é diferente. Então, acho que a gente tem que pesar um pouco essa questão por conta do risco que a gente absorve. Mas, um ponto... Lá vem. Eu acho que... Eu entendo de onde vem esse negócio do mas eu não sei dar um chute. Chuta 6. É isso. Boa. Dá um chute do além, chuta 6. Eu acho que é um bom chute, e aí aos poucos você vai entendendo. Para casos normais é ruim isso, né? Pensar aqui que é um caso normal. Mas assim... O padrão. Padrão, estrutura bancária, organização, quanto entra, quanto sai, como é que isso vai ser direcionado, que projeto que você tem, como que a gente... Sabe, um caso mais padrãozinho, chuta 6 para começar. E aí, aos poucos, você vai ajustando. Eu estou aprendendo muito isso com a Vivian nesse processo, né? A gente se conhece há bastante tempo, troca bastante tempo, mas isso eu estou aprendendo muito a ser um pouquinho mais assertivo nas minhas respostas. Porque eu sou capaz de enrolar qualquer pessoa com uma resposta. Eu consigo ficar falando, argumentando assim, horas, sem te responder exatamente o que você está querendo. Porque eu acho que algumas questões são complexas e exigem relativizações, mas eu estou aprendendo a ser um pouquinho mais assertivo. Então, eu acho que se você não tem insumo para decidir coisas, você precisa só fechar o olho e dar uma resposta. Eu acho que 6 é um número interessante de sessões. E a gente discutiu isso no podcast, então eu vou tomar a liberdade de falar aqui também. Se você quiser, tem exceções, a gente não está cravando na pedra, mas me parece que buscar os R$200 por sessão é algo razoável para um primeiro ano de carreira. É difícil fazer um modelo de negócio que para de pé cobrando menos do que isso por sessão. Se por um acaso você vai cobrar por sessão, é difícil. Se você mora numa capital, ou se você tem uma exigência de renda razoável, é difícil fazer um modelo parar de pé. O meu desafio maior está sendo atender as pessoas muito endividadas, porque eu penso assim, como que ela vai me pagar? Ela não está tendo dinheiro nem para poder cumprir com as próprias responsabilidades, e eu vejo que alguns clientes, quando eu encaminho a planilha que eu peço para fazer, para que eu possa ter um mapeamento geral das dívidas,
Aí eu olho assim, eu falo, gente, da onde que ela vai tirar dinheiro para isso? E meu desafio, por onde começar orientando uma pessoa endividada? A minha mãe pensava a mesma coisa que você, É Cleiton. isso. Eu lembro A minha dessa mãe série. pensava a mesma coisa. Ela falava, menino, porque no começo eu queria atender só endividados. Eu comecei no planejamento financeiro e eu falei, eu quero atender endividados, porque é isso, quero fazer parte dessa nova fase dessas pessoas. E a minha mãe falava, menina, ele tem que pagar a dívida. O que ele vai te pagar? Não é você com você que ele tem que gastar dinheiro. Então eu ouvi isso por alguns anos, inclusive. E acho que a minha mãe botava tão pouca fé que aquilo ia chegar em algum lugar, que ela ficou por uns 3 anos. Eu já tinha equipe, e a minha mãe me mandava concursos que abriam. Abre esse concurso aqui, me mandava. Ela parou de mandar, deve ter 2 anos, assim. E esse é um ponto muito bom, muito bom. A gente ficou um tempão conversando sobre ele na roda presencial que teve em Brasília. E no último podcast a gente falou sobre esse assunto também. Se você ainda não ouviu, vale a pena ouvir. É o Tire Férias. A gente começou falando sobre esse aspecto do descanso, mas depois a gente passou para isso. Eu acho que tem um ponto que ajuda a tomar essa decisão. Se a pessoa está endividada e ela faz um novo compromisso financeiro, que é a contratação de planejamento financeiro, ela vai ficar um tiquinho mais endividada, eu diria. Concordo com esse primeiro ponto. Mas esse segundo cenário, nesse momento, será que ela tem mais chance de sair dessa situação de endividamento do que se eu não estivesse junto com ela ou não? Porque se sozinha ela tá ali, às vezes há anos e anos e anos, só sabe viver daquele jeito e tá completamente sem saída, sem conseguir enxergar. E a gente aumenta um compromisso financeiro, de preferência temporário, né? Porque eu acho que isso é uma característica um tipo de proposta que casa bem com uma pessoa que está endividada. De preferência, um outro compromisso temporário. E mesmo com esse compromisso extra, com essa continha extra todos os meses, a gente é pouco provável que a gente não consiga chegar numa situação melhor, sabe? A gente comentou isso no podcast, vou repetir, que eu acho que é um perfil de cliente onde o custo-benefício ele é mais claro, porque algumas poucas ações logo no começo do planejamento já tem possibilidade de muita melhoria na vida financeira, assim. Ou, às vezes, não é nem que a gente vê uma melhoria, mas a gente evita uma catástrofe. Gestão de danos, né? Cleicia, existem cenários de endividamento que são muito plurais, né? Então, existem endividados que ganham 20 mil reais por mês, estão endividados. Existem endividados que ganham 1.500 e estão ali muito andando na corda bamba. Eles estão na beira do precipício, assim. Talvez para essas pessoas que realmente ali ela está colocando o supermercado dela em risco. Ela talvez não tenha o que comer. Aí eu entendo a dificuldade de cobrar. Mas para a pessoa que está no cheque especial, tem espaço no cheque especial, ficar um pouquinho a mais. A diferença de quem tem 24 mil reais de dívida e 25.500 reais de dívida porque pagou 1.500 reais de consultoria, a vida dela vai ser a mesma. E a diferença de quem tem 100 e de quem tem 105 mil reais de dívida também é basicamente a mesma. Então, acho que vale entender também o grau de endividamento. Se a gente está falando da vulnerabilidade alimentar, realmente ela não vai conseguir se virar. Aí tudo bem, aí eu entendo a ressalva para cobrar. Caso contrário, eu acho que geralmente tem espaço. Talvez a gente tenha que adaptar o modelo de negócio. Talvez a gente não vá vender para essa pessoa um processo de 12 encontros. Às vezes a gente vai oferecer uma ajuda pontual, mede o resultado e depois pense em uma próxima fase. Então dá para a gente adaptar o modelo. Vamos lá, eu tenho muitos desafios, mas acho que o primeiro aqui se mistura um pouco com o da Ellen e o da Bruna também, eu acho. Primeiro, eu estou atuando com consultoria, foco bastante na parte de organização financeira, educação financeira. Há menos de um ano que eu tive a coragem de sair do CLT, empreender, enfim. E nesse último mês, eu estava sentindo falta de incluir um pouco da parte de investimento, que eu gosto muito, me identifico muito. Nesse último mês, eu tirei a CEA.
E eu quero um plano de futuro aí, começar a atuar como consultor CVM, de forma independente. Mas o meu principal desafio agora, porque na verdade foi um grande passo para mim, eu nunca trabalhei no mercado financeiro, nada, então para mim tirar a CEA para mim já é surreal, eu estou num grande desafio de estruturar esse modelo de negócio. Então eu estou literalmente com 400 mil informações escritas num papel e eu não estou conseguindo ligar esses pontos, assim, de como estruturar um processo que faça sentido. Eu sei que, pelo que eu andei pesquisando, é bem comum as pessoas cobrarem a recorrência, né? Então, um percentual do patrimônio do cliente, mas eu não me identifico muito, acho que acaba gerando um pouco de dependência, então eu estou meio que nesse desafio, assim, de como começar a estruturar um modelo de negócio de consultoria de investimento. Então, se alguém tiver algum comentário também já atuar dessa forma, puder me direcionar como começar, eu acho que já é um caminho. Eu acho que sobre essa parte de investimentos, não é a gente que fez essas regras, eu acho que é importante, porque muitas pessoas se sentem, mas eu queria que fosse assim, ficam nervosos com a gente. Não foi a gente que inventou isso, a gente tem nenhum poder para poder mudar isso. Mas no aspecto de investimento, o planejador financeiro, a pessoa que não é habilitada pela CVM, ela não pode fazer indicação de produtos ou de ativos e seguir esse acompanhamento dessa forma. Então, a gente fica numa primeira etapa que é educacional, que é ensinar o cliente como é que aquilo ali funciona, como é que ele pode olhar para aquilo, como que ele tirar as dúvidas dele, o que ele tem que analisar antes. Então, o planejador financeiro não habilitado na CVM, ele tem que ficar nesse primeiro momento. E aí eu acho que isso talvez, se você não for tirar a habilitação agora, né, isso talvez resolva um pouquinho dos problemas, porque aí o investimento, ele deixa de ser uma coisa de, eu preciso seguir acompanhando esse cliente com uma recorrência, porque ele sempre vai ter uma carteira. Então, a gente nem precisa entrar nisso, ele é pontual. Eu tenho alguns pontos sobre essa história da recorrência no modelo de negócio, porque algo que ficou muito claro na pesquisa foi a pergunta de autonomia. E as pessoas responderam, eu quero ter autonomia ao lidar com a minha vida financeira. Então, essa recorrência que é vendida, um modelo baseado em recorrência, o que sustenta ele do outro lado? A cada quanto tempo o cliente tem uma coisa nova para ser analisada por um planejamento financeiro? Quantas outras questões? Será que eu estou entrando em outras áreas que não são exatamente planejamento financeiro para poder fazer uma hora de reunião todo mês? Será que eu estou aproveitando talvez um ponto que que tem mais insegurança para o cliente, para as pessoas em geral, e eu estou, de certa forma, resolvendo a minha situação de renda, porque eu transformo uma renda recorrente muito mais fácil. Então, eu acho que vale pensar por esses aspectos, assim, sabe? Partindo de qual é a entrega que você quer fazer. Boa. Na verdade, eu ia comentar, mas Nath, comenta um pouquinho da sua experiência como consultora, que eu acho que vale, assim. Eu atuei tão pouco com isso, então acho que isso é melhor do que eu falar. Oi, tudo bem? Eu tenho habilitação da CVM e eu faço os dois trabalhos, tanto da parte de consultoria de investimentos quanto de planejamento financeiro. Mas eu vejo a parte de consultoria de investimentos como uma complementação pontual do trabalho que eu faço no planejamento financeiro. Então, o meu foco é planejamento, até porque eu acredito que o que muda é planejamento, não é investimento. Então, a consultoria CVM, ela vem como uma complementação para os clientes que precisam de consultoria de investimentos, num formato de projeto e pontual. Então, dependendo da necessidade, eu vou fazer todo o trabalho de planejamento com o cliente, eu vou chegar ali, normalmente no final, né, numa etapa específica, eu falo assim, agora aqui vai entrar a consultora CVM. Então, eu vou montar a tua carteira, vou te apresentar a carteira, vou explicar todos os riscos, etc. Entrego aquilo ali e pronto, resolvido. Sem recorrência e sem acompanhamento de carteira, também é uma coisa que eu acredito que a gente precisa montar portfólios que durem. Então, é muito ligado com o que eu acredito também. Então, não faria sentido eu trabalhar no modelo de recorrência, sendo que eu não vejo investimento dessa forma. Então, eu trabalho com as duas frentes.
Boa, e deixa eu complementar, acho que depende um pouquinho, Cíntia, de qual que é a sua tese de investimento, igual a Nath comentou que a dela, ela acha que os portfólios têm que ser simples e a manutenção é muito simplória, um ajuste ou outro, se precisar fazer. Te adiantando, existem os consultores de valores imobiliários que trabalham com recorrência, então você vai pegar, por exemplo, eu cobro 0,5% do patrimônio do cliente. Acompanhando esses planejadores, o que acaba acontecendo? Vira uma briga pelos milionários. Eles ficam atrás de pessoas milionárias porque é onde a FII é maior, é onde a recorrência é maior. Então, se você está confortável em trabalhar exclusivamente com esse público, talvez seja um caminho. Saiba que você vai brigar com o gerente do private e com o cara da XP, e você vai disputar clientes com essas pessoas, e você tem um ponto negativo na sua fichinha, que é você cobra, eles não. Mas eu sou isento. Até o cliente entender que você é isenta, tem um longo convencimento ali. Existem alguns planejadores, alguns consultores de valores imobiliários, e eu acho que é um modelo interessante, assim. Eles não trabalham só com isso, mas eles vendem a hora técnica. Então é como se eu chegasse para você, então, Cíntia, esse aqui é meu portfólio que o cara da XP montou. Tá certo isso aqui? Será que você pode trocar o que você acha que tem que trocar? E aí você vende 1 hora, né, de trabalho, ou um pequeno projetinho para remodelar aquela carteira. É um modelo também possível. Uma coisa que eu posso te adiantar também é você não vai, no seu escritório, abrir uma folha de papel ali, rabiscar alguma coisa e sair com o modelo de negócio. Você vai ter um palpite, aí você vai testar essa hipótese, e aí você vai aprender alguma coisa sobre isso. Fala, não, eu achava que era assim, mas na verdade é assado, então a gente troca isso aqui. Então, eu lembro que a nossa formação, que hoje elas têm 6 meses, né, com aulas, ela começou com 3 meses, aí teve um dia que a gente falou, vamos fazer 1 ano, acho que 1 ano dá. Aí ela foi para 1 ano, aí a gente conversou com algumas pessoas, aí a gente falou, não, 1 ano é muito tempo, vai ter a quebra da virada de ano, vamos fazer 6 meses, vamos fazer sessões individuais à vontade para alunos. Não, mas aí nossa agenda vai ficar um caos, vamos fazer, a gente vai meio que ajeitando conforme o tempo vai passando, e conforme a aceitação das pessoas. Não adianta você ter um modelo que para você é maravilhoso e ninguém compra, né? Aí não tem o que fazer.